Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Que alegria! Estamos novamente nesse encontro. E nesses últimos tempos, tenho presenciado muito em se falar em liberdade. O nosso país passou, nos últimos meses, uma questão muito séria sobre liberdade. Então achei que seria interessante falar sobre liberdade sob a ótica da espiritualidade com vocês. Se nós buscarmos no dicionário, nós vamos encontrar o seguinte significado para a palavra liberdade. O que é a liberdade? Estado de pessoa livre e isenta de restrição externa ou coação física ou moral. O que é liberdade? Lá está escrito: condição do ser que não vive em cativeiro, condição de pessoa não sujeita à escravidão ou servidão. Esta pequena definição do dicionário sobre liberdade já nos diz muitas coisas. E uma delas é que somos livres, isentos de restrições externas, como diz São Paulo apóstolo. Assim ele diz: a mim tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A mim tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. São Paulo apóstolo, ele nos diz isso. Infelizmente o mundo tem confundido liberdade com libertinagem. E libertinagem é devassidão, é tudo aquilo que é devasso, que é mundano, pecaminoso. Devemos lutar contra a devassidão, ou seja, o pecado. Devemos buscar sim a santidade e ao mesmo tempo buscar a liberdade, pois todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Quanto mais lutarmos pela santidade, mais seremos livres, pois estaremos cada vez mais nos aproximando e estando em comunhão com o autor da liberdade, que é o nosso Deus. A liberdade é algo muito profundo e Deus foi muito ousado quando nos deu, pois somos livres até para escolher se queremos ser salvos ou não. Deus nos dá livre escolha. Está na palavra de Deus: eis que ponho diante de vós bênção e maldição. E quando Paulo apóstolo nos diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, ele quer dizer que tudo posso fazer, tudo posso realizar, até pecar, pois a liberdade permite isso. Mas é claro, não convém que pequemos, pois estaremos saindo da liberdade e retornando à escravidão. A liberdade e a busca dela sempre foi uma constante na história da raça humana. No mundo atual, os valores em constante mutação, ser livre persiste como uma meta a ser atingida. Mas resta saber se o que o ser humano está vivendo realmente possui o condão, o poder de libertá-lo. Ouve-se que determinado homem ou mulher é liberado, está livre, mas curiosamente isso não tem o sentido de que a pessoa em questão livrou-se de uma enfermidade, de um vício, ou então pagou uma dívida. Não se trata aqui, em geral, de alguém, ou então de uma pessoa com uma situação penosa, a custo de esforço, trabalho e talento. O termo liberdade costuma se referir antes à perda da vergonha, do pudor, a deserção de compromissos assumidos. Ser livre nesse contexto possui um estranho significado de vivência desequilibrada da sexualidade, do cultivo de vícios que podem destruir a saúde física, mental e também, é claro, emocional. Ocorre que afrontar a sociedade sem qualquer finalidade superior não possui o condão de libertar ninguém. Se afundar em vícios e desatinos também está longe de ser conduta libertadora.
Nesse mundo, meu irmão e minha irmã, massificado, é compreensível que as pessoas elas desejem se distinguir de algum modo. Há maneiras muito mais nobres de conseguir isso do que pela adoção, por exemplo, de comportamentos. Por exemplo, a prática das virtudes cristãs, a caridade, a humildade, a pureza, é sempre um fator de distinção. Por mais que seja dúbio o significado da expressão liberdade, ela com certeza não se identifica com a adoção de hábitos que conduzem à doença, à desarmonia. Jesus afirmou que o conhecimento da verdade nos libertaria e, de fato, uma compreensão mais aprofundada das leis da vida. Ao despir-se o homem das suas ilusões, ele se livra da mesquinharia, do orgulho, do egoísmo. Como esses vícios são os que tornam mais penosa a convivência na terra. Então, a sua ausência implicaria no imediato acréscimo de um bem-estar para todos. Por exemplo, assim como uma árvore se identifica pelos seus frutos, a liberdade é identificada por algo muito mais desejável. Ao buscar a sua liberação, a sua liberdade, reflita sobre o que ela significa. Não confunda jamais liberdade com libertinagem, nem felicidade com deserção do dever. No convívio familiar, social, é impossível sermos totalmente livres, pois os seus direitos terminam onde começam os direitos do seu próximo. Então, a completa libertação possível é a das paixões, dos instintos inferiores que tanto trazem infelicidade para nós. Ao traçar estas metas, busque antes libertar-se da dor, do desequilíbrio. Vou repetir, no mundo atual quase tudo é admitido, sem censuras. Mas a sua consciência, a consciência de quem ama e admira Jesus, nosso Senhor, não compactua com comportamentos levianos. Não se iluda com falsos conceitos de liberdade. Viva a liberdade que Jesus trouxe ao morrer na cruz por nós. Essa é a mensagem para este momento. Que Deus o abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.